Amém? Então, irmãos, em primeiro lugar, boa noite aos irmãos. A gente vai começar, conforme eu falei na nossa introdução, a gente vai começar uma série, na verdade, é um estudo em alguns termos na Bíblia, algumas palavras-chave que são importantes e que muitas vezes nós acabamos não tendo uma compreensão clara sobre o que ela significa. Às vezes a gente se depara com algumas expressões na Bíblia e a gente não consegue entender muito bem o significado dela e o que ela significa dentro do contexto das Escrituras. Então, aqui, irmãos, nessa série de estudos que a gente vai fazer, a minha intenção é basicamente ajudar vocês a terem uma compreensão mais sólida sobre essas expressões, sobre esses termos, que vai abrir um caminho para melhor entendimento. A gente vai ver como essa expressão se aplica dentro das Escrituras, justamente trazendo esse objetivo que a gente sempre traz nos nossos estudos, que é o fortalecimento da nossa fé e do nosso entendimento. Amém? Então, o nome dessa série, se é que a gente pode chamar assim, dessa sequência de estudos que nós vamos fazer aqui na igreja, ela se chama Vocábulos de Deus. É uma série baseada num livro, na qual recebe esse mesmo nome, Vocábulos de Deus, e eu achei interessante compartilhar isso com os irmãos. Amém? Achei interessante compartilhar isso com os irmãos, algumas expressões que no decorrer de alguns encontros a gente vai se deparar e trabalhar com algumas delas. Então, para a gente iniciar, como de costume, eu convido os irmãos a orarem novamente comigo. Senhor nosso Deus, novamente estamos aqui diante de Tua santa presença para estudarmos a Tua santa palavra, Senhor. Hoje nós iremos começar mais uma série de estudos, Senhor, e peço a Tua bênção e a Tua graça para que eu possa ensinar com fidelidade a Tua palavra. E quem me ouve aqui esta noite possa aprender também, por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, a primeira palavra que nós vamos considerar hoje, que a gente vai estudar hoje, é justamente a palavra revelação. Amém? Revelação. Essa palavra é uma palavra que vem do latim, como revelare, cujo sentido principal dessa palavra, irmãos, é mais ou menos assim, tirar o véu, é descobrir algo, ou descobrir algo. De maneira bem simples, uma coisa que está coberta, eu vou descobrir, ou seja, eu vou revelar. E essa palavra, só lembrando que a Bíblia, ela foi escrita em hebraico e na língua grega. Amém? Essa palavra no latim, ela expressa muito bem o sentido que encontra tanto no hebraico quanto no grego bíblico. Então, ela traz justamente uma ideia de Deus desvendando as coisas que anteriormente estavam ocultas de nós. Deus revelando, por assim dizer, revelando, desvendando os seus segredos de nós. Amém? Então, Deus desvendando os seus segredos de nós. Então, tendo em mente esse pequeno conceito que nós fizemos agora, a gente precisa trabalhar em cima de 3 perguntas fundamentais que vai nos ajudar a entendermos melhor esse assunto. A primeira pergunta é: qual a necessidade da revelação? Por que é necessário uma revelação?
A resposta que a gente pode dar para essa pergunta é que existem certas coisas ou certas realidades que são importantes e que estão ocultas de nós, enquanto Deus não revelar para a gente. Então, essa é a primeira pergunta fundamental, sobre a necessidade da revelação. É que há certas verdades, certas realidades que estão ocultas de nós, são importantes enquanto Deus não revelar para a gente. A segunda pergunta é: qual o propósito dessa revelação? Veja, a necessidade é que há verdades importantes e ocultas de nós quando Deus não nos revelar. A segunda pergunta é: qual o propósito da revelação? É justamente revelar ou proporcionar um conhecimento dessas realidades que estavam ocultas da gente. Por quê? Porque Deus foi da vontade de Deus compartilhá-la conosco. A terceira pergunta é: qual deve ser a nossa atitude em relação à revelação, em relação a essa revelação? Justamente pelo fato de ser revelação de Deus, a nossa atitude para com ela é justamente recebê-la com respeito e gratidão. Em outras palavras, quando Deus fala, ou quando Deus revela a sua palavra, é a nossa obrigação, ou nós devemos estar dispostos para ouvir, escutar e ouvir, aprender e responder com fé a essa palavra. Amém? Então, partindo aqui dessa pequena consideração que a gente fez, o nosso estudo de hoje, nós iremos trabalhar ele em 3 pontos. A gente vai abordar hoje 3 pontos sobre revelação. Então, ele vai ficar estruturado basicamente dessa seguinte forma. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje no nosso estudo é sobre a revelação pessoal e sobre formas de proposições. O segundo ponto nós iremos abordar sobre a revelação do Antigo e do Novo Testamento. E dentro desse ponto nós iremos trabalhar as formas de revelação, que seriam a revelação por teofanias, a gente vai entender o que é, e as revelações por profecias. E o nosso terceiro ponto é sobre o conteúdo da revelação, que é justamente Deus revelando a si mesmo, o seu reino, a sua aliança, a sua lei e a sua salvação. Glória a Deus. Vocês não estão conseguindo entender? Estou conseguindo. Então, o nosso primeiro ponto de hoje é justamente sobre a revelação pessoal, que eu gostaria de destacar com vocês, é a revelação pessoal e sobre formas de... Isso que a gente vai analisar em parte no decorrer do nosso estudo. A primeira coisa que a gente precisa entender, ou a gente precisa saber, é o que Deus está revelando, o que Deus revela. Amém? O que Deus está revelando. E essa pergunta é uma pergunta importante para a gente. E Deus ele não está revelando para a gente o nosso CPF, com quem a gente vai, com quem a pessoa vai casar, com quem isso ou aquilo. Não. Veja, para o que a gente está estudando aqui, nós precisamos de uma resposta mais sólida, uma resposta mais firme. A gente precisa saber o que é que Deus está revelando, ou o que Deus revela primeiramente. Então, pelas Escrituras, a gente pode responder com toda certeza que Deus ele revela a si mesmo, ou verdades sobre si mesmo, que de outra forma nós não saberíamos. Se Deus não tivesse revelado essas coisas, nós não saberíamos. Qual foi o propósito de tudo isso? É justamente que nós conhecêssemos Ele e tivéssemos uma comunhão com Ele. E é justamente pelo fato de Deus ter se revelado, é que hoje nós podemos estudar sobre Ele. É hoje que nós
podemos estar aqui reunidos, estudando sobre ele. Amém? Justamente porque ele se fez conhecido. Amém? Então, veja, que Deus, a gente viu o que Deus revela. Deus, ele revela verdades sobre si mesmo, que de outra forma a gente não saberia. Isso aí a gente entendeu no começo. Mas como Deus faz isso? Como é que Deus se revela? Quando eu quero me revelar para alguém, o que é que eu faço? Eu falo. A fala é o ato da revelação. A fala é o ato de se revelar. Então, Deus, ele se revela a nós falando de si mesmo e de nós mesmos. Ou seja, Deus, ele fala de si mesmo e de nós no sentido de como ele nos vê. Então, para que Deus conheça a palavra de Deus, a gente vê constantemente Deus falando das suas realizações passadas, isso bem no começo, não aparece Deus falando que ele criou todas as coisas, ele julgou e salvou homens para servi-lo, também falou como ele no passado formou um povo para si, para ser seu. Deus também fala das suas realizações presentes, de como ele determina e controla todas as coisas para que o seu propósito seja cumprido. E Deus também fala das suas realizações futuras. Amém? O que seriam essas realizações futuras? De uma maneira bem simples, seriam a consumação dos tempos, o final dos tempos e o destino final do seu povo. Deus também revela por meio da fala o que ele pensa do modo de viver do ser humano. Ele também dá orientações, conselhos, promessas, advertências. Ele nos ensina os seus valores, aquilo que ele aprova, aquilo que ele desaprova. Então, tudo isso Deus ele faz por meio da fala. Deus ele fez tudo isso por meio da fala. Então foi falando que Deus revelou a si mesmo. Então por isso que a gente consegue observar que a revelação ela é pessoal. Por que ela é uma revelação pessoal? Porque somente um ser pessoal pode revelar a si mesmo. Então a gente aprende o quê? Que nosso Deus, ele não é um Deus impessoal, não é uma força, não, ele é um ser pessoal. Então por isso que ele faz isso por meio de proposições. O que seria isso? Deus, ele afirma, ele faz declarações verdadeiras sobre si mesmo. Então Deus, ele fala verdades sobre si mesmo. E se Deus não tivesse feito isso, nós jamais o teríamos conhecido. Se Deus não tivesse revelado lá no Éden, como Criador, nós jamais teríamos conhecido Ele. Porque é justamente isso, nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou para a gente. Amém? Ele se revelou a gente, lá no comecinho, lá no Éden, Deus ele se revelou como Criador. Então esse foi o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto, que a gente vai trabalhar agora, é justamente sobre a revelação no Antigo e no Novo Testamento. Qual foi o primeiro ponto que a gente viu? Que Deus ele revela a verdade sobre si mesmo, que de outro modo nós não conheceríamos. Então agora, o que é que a gente observa? Que em toda a Bíblia, o ponto-chave dela, basicamente, é a narrativa de Deus falando aos homens. Bem? Então, do Antigo Testamento
para o Novo Testamento, o ponto em questão é Deus falando aos homens. Ou, melhor dizendo, Deus se revelando aos homens. Certo? Deus se revelando aos homens. Então, quais eram as formas que Deus usava para se comunicar? Existem duas formas de revelação que eu gostaria de analisar brevemente com vocês, que são as seguintes. A primeira delas são as teofanias. Teofanias literalmente significa manifestação de Deus. Deus, ele se manifestava. Ou seja, o que são teofanias? Teofanias são aparições de Deus e demonstrações fantásticas, poderosas do seu poder. Essa forma de revelação, que são as teofanias, ela começou lá no Éden, lá no jardim, quando o Senhor Deus ele conversava com Adão, e ela durou até o período de Moisés. Então, dentre dessas pessoas que Deus falava por meio de aparições, a gente tem o próprio Adão. Vocês observam lá no Gênesis, a partir do capítulo 2, que Deus, ele, na virada da tarde, ele ia visitar a sua criação. Também a gente tem Abraão e, por fim, Moisés. Então, o que caracterizava as teofanias? As teofanias, irmãos, elas eram caracterizadas justamente pelo físico. O que seria isso? Deus, ele assumia uma forma, amém? Deus, ele assumia, por assim dizer, uma forma física, que poderia ser ouvida e tocada justamente para que ele pudesse se comunicar com os homens. Estão conseguindo entender? Para que Deus pudesse se comunicar com os homens. E essas formas, que poderiam ser tanto de homens quanto de anjos, elas eram formas temporárias, não eram definitivas. Então, Deus, ele se manifestava sob uma forma humana, mostrando um físico para que ele pudesse se comunicar com os seres humanos. E essa forma, como eu falei, essa forma de revelação, que são as teofanias, ela durou até o período de Moisés. Depois de Moisés, as teofanias, elas deixaram de ser a forma oficial de Deus se revelar ao seu povo. Ora, para você entender, o texto de Deuteronômio 34, verso 10, até se puder colocar aí, eu não sei, mas fica a critério, eu vou ler para os irmãos aqui. Está escrito assim: e nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Certo? Então, o período das teofanias, elas se encerraram com Moisés. Depois disso, com raras exceções, Deus foi, aos poucos, utilizando uma nova forma de se revelar, deixando a anterior de lado, que é justamente a nossa segunda forma de revelação que a gente vai ver, que eram as profecias. Bem, as profecias. Deus começaria a se revelar por meio de profecias. Isso depois de Moisés. Basicamente, o que abriu a escola de profetas oficialmente foi o profeta Samuel. Deus, ele usava um profeta. E o profeta, irmãos, ele tinha o significado dessa palavra, ela traz basicamente dois sentidos. O primeiro deles, que ela poderia significar um vidente, certo? Ou seja, o que seria um vidente dentro desse conceito?
seria aquela pessoa que recebia a revelação divina. De uma maneira bem simples, Deus mostrava os seus planos para ele. O texto de Amós fala, Deus fala, que ele não vai fazer nada sem que antes ele não mostre aos seus servos, os profetas. E ela também pode ter o sentido de um porta-voz. Vidente, aquele que recebia a revelação, Deus ele mostrava o seu plano para o profeta, e ele também atuava como um porta-voz. O que seria um porta-voz? Ele proclamava, ele anunciava aquela palavra que ele recebeu por meio de revelação. Amém? Então, geralmente essas palavras, elas já não vinham mais diretamente, como era no caso das teofanias. Elas vinham por meio de sonhos e visões. O profeta Samuel teve um sonho, teve uma visão. O livro de Ezequiel também é um livro no qual o profeta ele tem uma visão. Então, o que acontecia? Quando o profeta ele recebia essa revelação e tinha que transmitir para o povo, qual era a fórmula que ele usava? Acredito que os irmãos já devem ter visto essa fórmula. Assim diz o Senhor. Então, o profeta, ele usava essa fórmula, assim diz o Senhor, justamente para indicar que a realidade daquela revelação, para indicar também que não era o profeta que estava criando aquelas mensagens, e que ele falava como porta-voz de Deus, e que aquela mensagem deveria ser recebida como declaração divina, ou seja, como verdades infalíveis. Amém? Então, dentro desse conceito de profeta, a gente pode também dizer que Deus ele colocava as suas palavras na boca do profeta, sem contudo o profeta, Deus ele não anulava a personalidade do profeta e nem os recursos que ele tinha. Amém? Então, por isso que a gente vê que as Escrituras, a Bíblia fala que toda ela é inspirada. Tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Mas a gente vê, quem observar com atenção, a gente vê que um autor, ele difere do estilo de escrever. Por exemplo, as cartas de Paulo, elas são diferentes das cartas de Pedro, das cartas de João, mas elas são inspiradas por Deus também. Só que Deus ele faz de uma tal maneira, onde cada coisa que é escrita lá é palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, Deus ele não anula a personalidade dos profetas, de modo que Deus usa também os recursos dos profetas para escrever suas revelações. Então, como desde lá do início já havia, para a gente ver que não é algo novo, já corria riscos de falsificar uma profecia, de falsificar uma revelação. Então, o que é que Deus faz? Deus ele bota 2 testes para saber se uma profecia era de verdade ou não, era verdadeira ou não. O primeiro deles era sobre a veracidade dos fatos. O que seria a veracidade dos fatos? Se aquilo que foi profetizado realmente aconteceu. Isso lá, se você quiser pesquisar depois, lá no Deuteronômio 18, versos 20 a 22. E também tinha outro teste, conformidade com a palavra escrita. Ou seja, se aquilo que o profeta revelasse, estaria de acordo com a lei escrita de Deus. Isso lá em Deuteronômio, capítulo 13, versos de 1 a 5. Então, quando é que se deu o tempo dos profetas? Basicamente, de Moisés, depois de Moisés, até João Batista, lá
nos evangelhos. Então, João Batista, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Se você vê lá no texto de Mateus, capítulo 11, verso 13. Agora eu gostaria que os irmãos considerassem comigo o seguinte. Considerassem o texto de Hebreus. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem no texto de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Amém? Texto de Hebreus, capítulo 1. Amém? Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 1. Acompanhe comigo aí. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. O que é que isso mostra para a gente? E aqui está um ponto interessante, que a gente vai entender um pouco mais lá para frente. Que a revelação na pessoa do Filho, preste bem atenção para cá, que a revelação na pessoa do Filho é o ponto mais alto da revelação de Deus. É o clímax da revelação de Deus. É somente na pessoa do Filho de Deus que nós vemos a plenitude do caráter divino. Em Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem, o Deus invisível, ele se faz visível. Então, ninguém, quer seja antes ou depois, fala mais ou melhor do que Jesus Cristo sobre Deus. Aí aqui você presta atenção, que no Antigo Testamento, um ponto interessante sobre a revelação é que ela era progressiva. O que isso quer dizer? É que Deus não chegou e, vamos botar um exemplo com Moisés. Deus não chegou com Moisés e botou lá toda a sua revelação sobre ele. Tudo aquilo que Deus queria falar, ele botou sobre Moisés. Não foi isso que ele fez. O que é que o texto de Hebreus fala para a gente? Que no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. A ideia aqui é basicamente o seguinte: Deus falou de maneira fragmentada, em partes, de várias formas. Qual era a forma que a gente viu? As teofanias, as visões, os sonhos, então, de várias formas, até que chegou o momento do Filho vir. Não estou conseguindo me acompanhar aqui? Até chegar o momento do Filho vir. E na pessoa do Filho, ou seja, em Jesus Cristo, Deus, ele fala conosco em termos absolutos e plenos. Então, em Jesus Cristo, nós temos a revelação plena de Deus. Amém? Jesus Cristo não é uma forma fragmentada da revelação de Deus, não. Ele é a revelação de Deus. Olha o que a própria Escritura fala sobre isso. João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, aqui é uma referência ao Filho,
que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Então, olha, de novo, vê que o Filho revela quem é a Deus. João 14, verso 9, Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? E o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 9, diz: Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a revelação plena de Deus se encontra em Jesus Cristo, porque Ele é Deus, Ele é plenamente Deus, Ele não é parcialmente Deus, Ele não é um Deus menor, não, Ele é plenamente Deus, Ele é o Deus verdadeiro, amém? Então, se a gente quiser conhecer a Deus, a gente precisa em Jesus Cristo. Mas Cristo, Ele também prometeu o seguinte, que Ele daria o seu Espírito aos seus discípulos, mais especificamente aos apóstolos, por assim dizer, que Ele, justamente com o intuito de revelar verdades acerca de si mesmo, e também os capacitarem a dar testemunho dEle. Estão conseguindo entender? A dar testemunho dele. Quando é que isso começou? Lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Logo depois que o Espírito Santo desceu, eles foram revestidos de poder, eles saíram para testemunhar sobre a revelação do Espírito. Então eles começavam a ensinar a palavra de Deus, começavam a ensinar a revelação que ele recebeu de Deus, a palavra de Deus com autoridade. Então, eles ministravam como representantes de Cristo. Então, Cristo ele equipava os seus apóstolos, os seus discípulos, e autorizava eles a falar em seu nome. Então, os discípulos, os apóstolos, eram representantes de Cristo. Então, irmãos, o que isso nos mostra? É algo interessante, que aqui a gente precisa prestar atenção para a gente aprender o seguinte. O ensino de Cristo e dos apóstolos, eles constituem uma unidade. É uma unidade. Ou seja, é palavra de Deus. Então, irmãos, é por isso que nós não podemos falar o seguinte, que as palavras, quem é que eu devo obedecer? A Cristo ou aos apóstolos? A gente não pode fazer isso. A gente não pode botar as palavras de Cristo como tendo mais peso do que as palavras dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, falavam como representantes de Cristo. Então, como eles falavam como representantes de Cristo, era como se o próprio Cristo estivesse ensinando. Estão conseguindo compreender? É como se o próprio Cristo estivesse ensinando. Amém? Então, por isso, veja, que é assim que se dá a revelação do Antigo e o Novo Testamento. Do Antigo Testamento, por meio das teofanias, por meio das profecias, de forma progressiva, até chegar no clímax, no ponto mais alto, relação e em Cristo seus apóstolos. Então, conseguem compreender? E o nosso terceiro aqui, último ponto, é sobre o conteúdo da revelação. Então, o que é que a gente vai ver nesse último ponto? É o que Deus está revelando durante todo o período do registro bíblico. O que é que Deus está revelando? Esse período de revelação, ele começa onde? Lá em Adão, e ele vai até Cristo e os seus apóstolos. Ele encerra. A revelação, irmãos, ela encerra por assim dizer, ela encerra no último apóstolo, que no caso seria João, que escreveu os evangelhos, Apocalipse, as cartas. Então, a revelação, ela encerra nesse período. Depois disso, não tem mais revelação.
Então, o que é que Deus estava revelando? Primeiro, a gente viu no começo, Deus estava revelando a si mesmo. Ou como diz Romanos capítulo 1, verso 20, Deus estava revelando o seu eterno poder e a sua natureza divina. Deus ele estava se revelando como Senhor e Criador de todas as coisas. Deus estava revelando o seu caráter santo. Amém? A sua maneira de falar, de lidar com os homens. Justamente para que Deus fosse reconhecido e adorado justamente pelo que Ele é, faz e concede graciosamente aos homens. Qual era o ponto? Então, qual é o... Veja, Deus ele começou revelando a si mesmo. Amém? A sua natureza divina, o seu eterno poder, o seu caráter. Qual é o ponto alto da revelação de Deus? Qual é o clímax da revelação de Deus? Onde é que a gente consegue encontrar a revelação de Deus plenamente? Na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. A segunda coisa que Deus estava revelando, Deus estava revelando nesse processo de revelação, Deus estava revelando o seu reino. Bem, Deus estava revelando o seu reino, a realidade do seu domínio universal. Para quem já leu os profetas, o livro dos Salmos, os profetas, por exemplo, a gente vê Isaías capítulo 6, verso 1, Isaías tendo uma visão de Deus no seu trono. Os salmistas constantemente estavam celebrando o reinado de Deus. E aonde é que a gente consegue ver plenamente esse reinado? Na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a forma final desse reino. Porque Jesus, Ele é o verdadeiro Senhor do universo, o verdadeiro Senhor do mundo. Terceiro, Deus também está revelando a sua aliança. O que é a aliança de Deus? A aliança de Deus é Deus se comprometendo em abençoar os homens e os homens se comprometendo a servi-lo, a obedecê-lo. Essa aliança, ela é expressa numa frase que o próprio Deus fala constantemente no Antigo Testamento, que é: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, a cada medida que essa aliança ela avançava, o que é que acontecia? Deus ele reiterava essa verdade na sua aliança. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Então, a cada vez que a aliança ela ia avançando, Deus reiterava com essas palavras, até o momento de que chegaria do tempo de Jesus e o Senhor Jesus, ele iria estabelecer uma nova aliança que era melhor e superior à anterior. A quarta coisa, irmão, que Deus estava revelando também era a sua lei. Ou seja, a sua vontade para os homens, especialmente para o seu povo, justamente para mostrar a eles como eles deveriam honrá-lo. Amém? Deus ele deu sua vontade para o povo, para a nação de Israel, que no caso seria a sua lei, para que o povo soubesse como eles deveriam honrar a Deus. E aqui, por fim, a última coisa que Deus estava revelando era a sua salvação. Ou seja, que Deus salvaria o seu povo de qualquer perigo que ameaçasse destruí-los. Qualquer coisa que estivesse ameaçando o seu povo de destruição, Deus ele prometeu, ele revelou a sua salvação. Quer seja lá no Egito, na Babilônia, quer seja contra o pecado, ou até mesmo Satanás. Deus, ele prometeu salvar o seu povo, ele revelou essa salvação. E aonde é que essa salvação encontra o seu ponto máximo? Justamente quando Deus
ele concede a gente o seu evangelho. Por quê, irmãos? Porque no evangelho nós encontramos a obra de Jesus Cristo, a obra salvadora de Jesus Cristo e a contínua operação do Espírito Santo. Amém? Então, é isso que Deus estava revelando. Esse é o conteúdo da revelação. Qual é o conteúdo da revelação? Era Deus estava revelando a si mesmo, o seu reino, a sua aliança, a sua lei e, por fim, a sua salvação. Então, basicamente esse é o nosso primeiro estudo sobre a revelação. Então, a gente aprendeu hoje o seguinte, que Deus, ele começou a se revelar. Como? Por meio da fala. Começou a se revelar falando verdades sobre si mesmo. Quando começou isso? Lá no princípio. Lá no começo. Quando terminou? Na época dos apóstolos. Lá no último apóstolo lá. Então a gente está falando do quê? De um passado histórico. Está falando de um passado histórico. Isso significa o quê? Será que isso significa que Deus, ele não dirige mais as palavras, a sua palavra aos homens, durante um período de 20 séculos, contando desde o último apóstolo? Não significa que Deus, ele deixou de falar. Mas também é uma verdade que a gente precisa considerar. Que Deus, ele não tem nada de novo para dizer aos homens que ele já não tenha dito antes. A gente pode ver pela própria narrativa da Escritura. Deus começa, no princípio criou Deus. E ela termina a história em Apocalipse, com novos céus e nova terra. Então, o que isso mostra? Tudo que Deus tinha para falar para o homem, ele falou. Tudo isso que Deus tinha para falar para o homem, ele falou. Mas presta atenção aqui numa coisa. Que Deus, ele ainda continua falando conosco por meio de seu Filho. Deus ainda continua falando conosco por meio de seu Filho. Como? Como eu sei que Deus ainda continua falando conosco? De maneira bem simples. Toda vez que eu pego a minha Bíblia, abro ela para ler, ou alguém lê ela para mim, ou eu ouço alguém expô-la, aquilo que está registrado, o registro bíblico, o registro daquela revelação de Deus, toda vez que eu ouço alguém ler para mim, ou expor, ou me ensinar aquilo que está registrado, eu sou confrontado com a palavra de Deus. De uma maneira bem simples. É Deus falando comigo. Deus, ele fala com a gente? Fala. Como? Por meio da sua palavra. É nas Escrituras que nós temos o registro da revelação de Deus. Então, tudo que Deus quer falar comigo, ou com você, Ele fala por meio da sua palavra. Eu quero conhecer a Deus. O que é que eu faço? Vou para a palavra. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Para onde é que eu vou? Vou para a palavra. Por quê? Porque a revelação de Deus, ela está registrada.
Deus, ele registrou. Por quê? Justamente para que ela fosse preservada para as próximas gerações. Então, veja, é uma palavra revelada. E essa palavra revelada, ela exige uma resposta de fé e obediência, assim como exigiu nos seus ouvintes originais, daquelas pessoas que ouviram nos tempos do profeta Isaías, do profeta Jeremias, no tempo do apóstolo Pedro, no tempo da pregação de Paulo, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele exigiu uma resposta, exige uma resposta de nós, assim como exigiu uma resposta deles. Então, o que é que a gente aprende para nós finalizarmos de fato? Que Deus se revelou. Essa revelação está registrada nas Escrituras. Amém? Então, Deus, ele nos deu a sua revelação registrada nas Escrituras. Então, é por isso que a gente pode dizer, junto com o salmista, no Salmo 119, versículo 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, nós temos a revelação de Deus para nos guiar. Amém? Nós temos a revelação de Deus para nos guiar. Então, irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Amém? Esse foi o nosso estudo de hoje. Então, convido os irmãos, vamos orar. Santo Deus, queremos te agradecer por mais esse estudo finalizado. Queremos te agradecer porque foi da tua vontade se revelar a gente, Senhor. Porque, caso contrário, nós jamais teremos te conhecido. E hoje, por meio da preservação que tu fizeste, com teu grande poder, da tua verdade, nós temos ela conosco, Senhor. Temos o privilégio de estudá-la. Justamente porque tu se revelaste para a gente, e plenamente na pessoa de teu Filho. Que o estudo de hoje possa ter penetrado em nossos corações, e que a gente venha aprender cada vez mais de ti, conhecer mais a revelação que tu deixaste registrada, Senhor, na tua santa palavra. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.